A certa altura é este espetáculo. Mas o mundo tem tantos eventos anómalos. Quando só encontramos um ou dois na vida, seja na vida coletiva, seja nas vidas particulares, se calhar percepcionei mal. Porquê é que aconteceu isto? Se calhar tinha tomado algo que perturbou a nossa percepção. Mas quando são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, a certa altura temos que ver tudo. O que é que está a passar mesmo? Eu considero-me um modesto colecionador destas anomalias. Aqui há umas semanas publiquei um textozinho sobre um colega colecionador de anomalias. Daqueles autores que já ninguém conhece nem ama. Era o padre Conceição Vieira, um padre reacionário, ultraconservador. Tanto faz. Não quero saber desse aspecto. Mas ele escreveu uns livrinhos sobre eventos anómalos no século XIX em Portugal e Espanha. E aquilo é muito interessante. Um dos eventos anómalos que ele registrou em livro e publicou no século XIX é que ele tinha encontrado uma senhora lá para os lados de Espanha que disse que numa região ali no centro de Portugal iria aparecer Nossa Senhora. Fiquei eu a pensar, mas se o livro foi publicado aí por 1880, como é que essa senhora sabia que Fátima ia acontecer? Que qualquer coisa de errado. O padre Conceição Vieira deixou de estar entre nós muito antes de Fátima. Aconteceu eu ser leitor no século XXI de um livro perdido, não amado. Foi a partir dos meus olhos que eu comecei a associar. Então alguém aí por 1880 diz qualquer coisa, quem registrou esse qualquer coisa morreu, portanto. Depois aconteceu algo momentoso na história do país e até da Europa e até do mundo, que uma entidade manifestou-se. E eu depois, no século XXI, li e aquilo começou a fazer sentido. Claro, não fazia sentido Não antes. fazia sentido. O próprio sacerdote atribui aquilo à superstição da senhora, porque ele, antes do grande evento, como é que se pode interpretar O evento. o evento? Não há ponto de referência. Por isso, tenho, ao longo dos anos, sido cada vez mais colecionadora. Ninguém gosta dos colecionadores. Parece aquele momento da história da ciência antes da grande construção teórica. Antes de Galileu, antes de Newton. O colecionador não tem teoria. Tem o quê? Tem o apontamento. Ele viu e não se quis esquecer. E fez um apontamento. Ficou ali num papelinho, num caderno. E no meu país há colecionadores. Tenho privado com o Joaquim Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa no Porto. Ele colecionou, foi entrevistar as pessoas da zona de Fátima. Ele vai perguntar às pessoas: você viu aqui qualquer coisa de anómalo? A certa altura, tenho que ser, como professor de filosofia, alegadamente uma pessoa racional e com sentido crítico. Deram-me um dossiê médico-legal de um casal, o Sr. Aníbal e Dona Filomena. Estavam numa praia na zona de Vila Nova de Gaia, a sul do Porto, da cidade do Porto, nos anos 80, estavam a acampar na praia. E aí, pelas 2, 3 da manhã, eles sentiram-se petrificados. Não se conseguiam mover. O Sr. Aníbal, com grande força, lá conseguiu abrir o zíper da tenda e espreitar. E viu seres muito altos, com mais de 2 metros de altura, que não eram deste mundo, e pediram uma opinião. É por isso que eu apareço, se forem ao YouTube e escreverem Encontros Imediatos. Foi a primeira série de televisão da RTP, que é uma estação de televisão com reputação, não é? Rádio e Televisão Portuguesa. Eu apareço no episódio 7, o caso da praia de Salgueiros. Eu gastei, como se diz aqui no Brasil, uma nota preta. Uma nota. Fui a um sítio de roupas comprar um casaco novo para ser filmado. Claro, tá certo. Cheguei ao estúdio, aquilo custou mais de 300 euros. Poxa. Um casaco
É caro, hein? R$ 1.200. É muito caro. E eu cheguei ao estúdio para filmar. Eles adotaram aquela técnica de filmagem que só se vê o rosto. E eu a pensar, gastei 300 euros. Por isso que agora você não se importa mais com isso, claro. Com maquiagem, com nada, tá certo. É experiência. Claro. É experiência. Eu sabia que o Brasil tem uma tradição muito forte nessa área de ufologia e ligada inclusive aos militares. Já ouviu falar no general Moacir Uchoa? Eu ouvi. Eu conheci o general. Eu conheci também, é do nosso tempo, né? Claro. O que se passou com o general? Com o general Uchoa? Sim. Conhece? Você lembra dele? Não. Ele tem. Peço desculpa pela Ele tem ignorância, vários mas não. livros. Ele era um general que teve contatos com... Mas ele escreveu Mas isso... com propriedade sobre isso. Tem 2 textos interessantes. A Parapsicologia, os Discos Voadores, e Mergulho no Hiperespaço. Isso é coisa dos anos 70, 80. 70. Era garoto Os livros faculdade. ainda estão no mercado, consigo comprá-los. Isso Baixa o aí... PDF, entra no Google, põe o nome dele, eu mando para você. Muito É obrigado. fácil. O Porque assunto o general interessa. Uchoa, essa história, por um caminho estranho, me alcança. O general Uchoa, em Brasília, teve essas descrições de como os fenômenos aconteciam. E aconteceu um fato muito estranho. Sabe esse Francisco, que é meu amigo? Eu tenho um amigo de 40 anos, que é a pessoa que eu mais, talvez, respeite assim como um idealista que quer o bem do mundo. Esse rapaz era um guerrilheiro, estava no centro do Brasil, sendo treinado pela Rússia para matar o Figueiredo. O Presidente. presidente Figueiredo. Era um guerrilheiro, comunista, idealista e totalmente ateu. Numa madrugada, uma tal coisa aconteceu. Ele acordou de madrugada, quando acabou a experiência, ele falou, nada disso faz mais sentido. Ele foi encontrado perambulando. Saiu de Brasília, abandonou o UNB, aluno top da melhor universidade do Brasil na época, talvez, abandonou e estava perambulando como um vagabundo pelas ruas de Salvador, louco, alucinado, até ele se reencontrar. De repente, ele começa a lidar com ex-drogados, velhos, crianças necessitadas, começa um projeto social e, de repente, ele se transforma num grande líder espiritualista e humanitário que se tornou totalmente devoto e estudioso de todos os santos e de santos de todas as religiões. Quando eu olho para esse fenômeno, isso me chama. Eu não quero saber mais do general Uchoa, Claro. mas é a região que o general Uchoa descrevia, exatamente naquele sítio, Planalto Central. no Planalto Central. E o general Uchoa, ele era general, Claro. professor de mecânica racional, acho que não sei, Aqui no IME, o né? IME, né? E o filho dele, claro que não tem mais esses, mas mantém essa tradição. Agora, o curioso dessa fala é porque não é uma coisa essa coisa dos filmes americanos, de abdução, né? Mas é uma forma de você explicar para ele até a religião, né? Naquela ideia de eram os deuses, Claro. astronautas. Claro. Mas o texto dele, para explicar a vinda deles aqui, que é esse mergulho no hiperespaço, ou seja, entrar numa outra dimensão, eu tinha 17 anos, então na época, não saberia dizer hoje, mas na época aquilo ficou assim. Aí de repente eu conheço o material do experimento lá que ele verificou, né, que é o outro rapaz. Aí isso mexeu comigo. Mas Isso é aí- muito interessante. É muito interessante. O Planalto Central é muito... Bom, e tem outra. Então, falando dos efeitos anômalos, O caso- Dom Dom Bosco. Bosco, que teve esse sonho místico
Ele simplesmente se mudou para o Brasil e trouxe a ordem salesiana dos meninos aprendizes para cuidar da criançada, Claro, claro. em função. E ele virou o patrono de Brasília. Meu padroeiro de Brasília. Junto Aliás, com Nossa Senhora. profetizou Brasília, não é isso? Então, Ele profetizou É isso. a acreditação de Brasília. que é exatamente o fenômeno que você está dizendo. Muitos anos depois, Claro, a coisa claro, acontece. claro. Quer dizer, eu não estou julgando nada. Claro. Esses dados foram coletados e aí agora a gente sabe que isso se deu assim. Como é que eu explico isso? Eu não explico, deixa para quem quer. Eu explicar. aprecio muito esta atividade que não tem nobreza intelectual, porque, por razões da história intelectual ocidental, a prova, a teoria, tudo isso é muito apreciado. Esta atividade mais humilde de reparar na anomalia, na coisa que está errada, não tem grande prestígio. Não tem. Se eu na universidade falar sobre este tipo de assuntos, começam a conotar-me, mas ele interessa-se por esses assuntos, ficarei com a reputação de rastos. Quando a universidade vai ficar nesse nível, esse bloqueio, coisas que o senhor já falou que são tão óbvias de correntes cereais universais. Mas há assuntos que a universidade não pode estudar. Não pode. Por que não pode? Porque a cabeça está feita para uma visão do mundo determinada. Não faz muito sentido. O holandês, o Wouter van de Graaf, tem aquele livro que já falámos, Rejected Knowledge. Todo o esoterismo foi afastado da universidade. Muitas escolas filosóficas, herméticas, neoplatónicas, não entra na cabeça da universidade. Não sei, estaremos reféns de uma visão do mundo um bocadinho de brincar. A ciência é um assunto muito sério. Não se pode criticar de forma leviana. Dá-nos muito, dá-nos aplicações, dá-nos explicação de fenómenos. Dizer que tudo isso é simples, é de brincar, é quase ofensivo. Estamos aqui como reféns, porque queremos alargar a visão da realidade e a imagem científica do mundo não nos auxilia muito, porque tem constrangimentos, tem método, tem crítica. Mas tem proibições. Tem proibições. Isso que me impressiona mais, é a proibição. É por isso que acho que a boa parte destes assuntos paralelos devem ser cultivados como interesses particulares. Eu tenho a minha profissão, tenho que fazer as minhas conferências científicas, mas há sempre umas horas do dia. É como se fosse um hobby. Usam aqui a palavra inglesa, não é? Um hobby. É como se fosse um hobby. Há pessoas para tudo. Mas é esse paradigma que já está sendo quebrado. Porque está sendo muito Já criticado. está quebrado isso. O modernismo e o pós-modernismo não deram conta de nada, estão levando o planeta à destruição. Então você só explica a ciência ecológica, por exemplo, se levar em conta parâmetros que fazem o link entre ciência e espiritualidade. Leva em conta as tradições dos povos nativos, a sabedoria dos povos antigos. E esse link, a própria medicina, hoje em dia tem disciplina que trata a meditação como um tema da faculdade de medicina, e você tem os benefícios das práticas Eu fico feliz verificados eu cientificamente. fico feliz de ouvir isso. O próprio Boaventura, né, de São Santos, fala muito de ecologia de saberes, né? De áreas, saber, integrando saber, que é diverso, plural. Sim, são vozes que eu considero preciosas. Ainda bem que aparecem e enriquecem a nossa visão das coisas. Mas é claro que é pela beirada, né? Você vai Temo tomando pela beirada. que sejam minoritárias. É. Nós tivemos uma discussão na banca do Marcelo Gulão, que ele fez uma tese sobre Allan Kardec, eu te falei, né? Ele ia vir, mas não vem. Nós discutimos essa questão sobre a tentativa que Allan Kardec fez de fazer uma ciência do invisível, do desconhecido, e como esse é um problema, né, essencial da ciência contemporânea, essa tentativa contínua de você ir nessa direção e as impossibilidades disso. Mas eu concordo com o Rubens, que hoje é uma crítica, porque há uma necessidade
de se tratar desses assuntos. Você vê, a Vanessa está fazendo isso, que você faz a coleção dos eventos, é o que ela está fazendo. Ela está fazendo a coleção dos eventos, as aparições de Nossa Senhora, blá, 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 blá. É isso que você está fazendo. Existe uma necessidade, porque são realidades. Se você não pensa as realidades, como é que você pode chegar a algum lugar, uma compreensão das coisas? Não há como. São realidades que eu acho que transformam a história. Transformam a Se fosse história. só individual e não mudasse rumos de coisas. Agora, eu gostei desta intervenção. Gostei desta intervenção. A intervenção é: o objeto grande impõe-se e altera a história. Como disse, é grande, foi um evento que alterou a história do mundo. Excelente. Está bem. Gostei de ouvir. Faço o meu apontamento mental. Mas há um problemazinho. Se agora somos capazes de ver estas grandes alterações que acontecem quando um evento especial surge na história do mundo, será que na história das nossas pessoas não estarão a acontecer eventos semelhantes, mas de latitude mais pequena? Quando tomamos decisões, quando sonhamos, quando desejamos, acontece um filme mental dentro e dizemos: eu agora... está na hora de mudar de vida. Agora quer fazer outra coisa. Nas nossas relações, encontros e desencontros das pessoas. Nas emoções. Eu hoje de manhã estava tão feliz. E depois... Como é que... O verbo brasileiro é bater. Bateu-me de tristeza. Mas eu tinha dito de manhã que ia ficar feliz o dia todo e depois bateu-me de tristeza. É muito estranho. Eu, às vezes, pensando alto e sem rede, será que não há aqui uma espécie de estrutura que se repete? Acontece connosco isso. Na história do mundo também acontece isso. É como se fosse o fenómeno de lugares especiais. O fenómeno de portas e das dobradiças do real. A nossa vida também tem dobradiças. Tomamos decisões. Dizíamos: eu agora já não, acabou, quero outra coisa, quero outra vida. É como se a estrutura do assunto, a estrutura metafísica de uma vida humana tivesse os mesmos parâmetros, o mesmo esqueleto que tem a estrutura metafísica de um país ou até de uma civilização. Sim, isso é importante para a história. Em termos de filosofia da história, isso é relevante, claro que é. Penso muitas vezes sobre a vida. A palavra é muito forte. Eu precisarei de uma bolinha vermelha porque há jovens a ouvir. A liberdade metafísica pode estragar a vida das pessoas. Não, estou protegido? Posso... Pode estragar a vida de vocês? Pode, não tem problema não. A certa altura ficamos com esta dúvida sobre se de facto somos nós a mandar na nossa vida. Não sei se aconteceu. A sensação de estranheza. É claro, neste filme a cores que chamamos a nossa consciência, há sempre qualquer coisa a acontecer. Um conceito, uma percepção, uma memória, um desejo, uma emoção. É como se nós fôssemos uns tontezinhos. Surgem todas essas coisas e nós, como se fôssemos máquinas com programação, então agora bateu uma tristeza, então tenho que ficar triste. Agora bateu uma de entusiasmo. Sim, agora tenho que ficar cheio de entusiasmo. Agora bateu uma de coragem. Sim. É a altura... Agora é para ficar corajoso. Nós vamos sendo arrastados por qualquer coisa que acontece. Nós estamos a assistir a tudo isso. Nós não temos uma finura de linguagem para descrever o que é que está a acontecer neste filme interior. Desde o William James tínhamos aquela expressão bonita, stream of consciousness. Está sempre alguma coisa a acontecer. No século XVIII, um escocês, o Thomas Reid, dizia train of thought, um comboio de pensamentos. Está sempre a passar no nosso interior qualquer coisa. Um conceito, uma ideia, uma emoção, isto, aquilo e aquilo outro. Somos donos desse comboio ou desse riozinho de consciência? Quem é dono deste filme?
Claro, a certa altura nós queremos parar o filme. Vamos cá parar. Mas isto só acontece de forma muito excepcional. Diz-se que as pessoas, quando chegam a uma certa idade, começam a ter problemas perceptivos. Os pacientes do Charles Bonnet Syndrome, o CBS, é conhecido pelas letras. Charles Bonnet Syndrome. As pessoas com idade perdem capacidades perceptivas. Estão a andar pela cidade e veem do outro lado da rua um amigo que eles sabem perfeitamente que já partiu há muito tempo. Eles até ficam com vergonha e não dizem à esposa. Eles temem ser mal interpretados. Eu já estou a ver coisas, meu Deus. Às vezes nem dizem ao médico. Aparece na paisagem a figura de alguém que durante anos conviveu com essa pessoa, mas que a pessoa está com a mente sã, sabe que já não está entre nós. Não pode aparecer na paisagem. É claro, digamos, um paciente de CBS, a certa altura, pode desconfiar. Então eu estou a ter um conteúdo mental. Eu vi qualquer coisa. Mas eu lembro-me. Eu vi uns manuais lá no escritório do meu filho que falam do CBS. Se calhar eu estou a sofrer de CBS. Aí a pessoa já não fica hipnotizada pelo conteúdo mentalista. Mas imaginem a situação. Estamos com a nossa companhia feminina. Namorada, companheira, esposa. E a nossa companhia feminina começa a ser cortejada por um outro homem. A certa altura bate uma de ciúme. O que é isto? É claro que é uma... Isto acontece de forma tão intensa que a razão desaparece. Começamos a ficar com ciúme. Esta distância já não surge na cabeça de ninguém. Esta dúvida. Eu sou mesmo o meu ciúme? Não. É isto que eu estou a sentir e tenho todo o direito a sentir. Eu agora estou a sentir este ciúme terrível. Não há distância. Em casos excepcionais, se nós fôssemos aquele paciente de CBS, nós ainda conseguimos alguma distância. Isso acontece, por exemplo, quando o verbo é dirigir, não é conduzir. É dirigir. Quando eu dirijo o meu automóvel numa tarde de verão, vejo ao fundo na estrada assim uma mancha que me parece uma mancha de óleo devido ao calor. Eu sei que nos dias de calor acontecem estas ilusões ópticas. Eu abrando a velocidade do automóvel, mas eu já não estou a levar a sério aquela percepção, porque eu fico na dúvida. Aquilo pode ser uma ilusão óptica. De vez em quando conseguimos esta distância. Porquê? Porque temos uma estrutura intelectual. Nos dias de calor isto acontece. Alguém pode saber de história da psiquiatria. Sim. Charles Bonnet, claro, ele descreveu este fenómeno. Mas se tenho 1, 2, 3, muitos exemplos em que é possível uma certa distância em relação aos conteúdos mentais, a pergunta é esta. Então porquê é que esta distância não acontece a respeito de todos? Há alguns excepcionais. Estamos a dormir à noite. E sonhamos com um sonho muito estranho. Nem nos parece coisa nossa. Meu Deus, como é que eu pude sonhar aquilo? Aquilo é horrível. E aí há uma distância. Mas nós não somos o nosso sonho, o nosso conteúdo onírico. É a sensação de estranheza. Mas agora ninguém tem sensação de estranheza.